Pessoal, o Enem tá chegando. Não dá mais tempo de brincar, não. Roda a vinheta. Fala, galera! Vamos dar continuidade na revisão geral. História, geografia, filosofia e sociologia. Passado e presente, tudo junto e misturado, pensando no seu futuro. Fica ligado que assuntos do momento são alvos certos de questões do Enem. Sem perder tempo, a gente começa com História. E eu vou chamar agora a professora Evelyn Morgan e professor Otto Luna. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Falando. Professor, seja bem-vindo. Afinal, estudar na véspera adianta? Olha, a gente acha que não, né? Não. A véspera é pra relaxar um pouquinho, A né? véspera é pra relaxar. Não, agora, hoje é terça-feira, né, brother? Até quinta dá pra estudar ainda, né? Dá pra estudar. Agora, logo antes da prova, cara, a prova são 4h30. Você vai ter 45 questões, cheia de textos. Você vai ter que estar concentrado, você vai ter que estar com energia. Então, pô, você se matar de estudar na véspera da prova, na madrugada anterior da prova, é uma loucura, né, brother? Relaxa, estuda essa semana. Quando chega lá por quinta-feira, dá uma aliviada, né? Senão você só vai gerar ansiedade, vai olhar e pensar, nossa, eu não aprendi isso, não aprendi aquilo. Essa ansiedade vai te gerar nervosismo, então não adianta. Chegou quinta-feira, relaxa, dorme bem, se alimenta bem e começa a entrar... Suquinho de laranja, chocolate, sorvete, só coisa boa, felicidade, né? Então, vamos começar com a história do Brasil. Quais são os temas que o estudante tem que saber? Então, primeiro a gente precisa pensar que a prova, ela não é muito detalhista, ela não vai te cobrar data, nome. A prova do Enem, ela é muito interpretativa, né? Então, interpretar os textos, as imagens, é muito importante, né? Em termos de conteúdo, de temas, eu acho que a Era Vargas é muito importante. A República Oligárquica, né, a Primeira República, a ditadura civil-militar, né, o regime militar, todos esses são temas do Brasil República, né, que a gente pode elencar como temas muito importantes, onde os movimentos sociais, o exercício da cidadania, né, são eixos, né, que o estudante tem que pensar e tem que se preparar sobre esses temas de história do Brasil. Em relação à história geral, quais são os momentos? Cara, a prova do Enem, ultimamente, ela tem cobrado bastante questões relacionadas, como a Evelyn colocou, cidadania, direitos, luta por direitos, movimento feminista, né? Luta pelos direitos das mulheres. E aonde que tem na história, né? Em que fase da história geral que tem esse boom? Qual é o momento que tem esse boom? A Idade Moderna, com o Iluminismo, com as revoluções inglesas, com a Revolução Francesa. Então, a Idade Moderna é sempre um foco bastante interessante. Agora, também tem outros. Por exemplo, a questão do período entre guerras, do totalitarismo, do nazismo, questão também referente à análise de imagens. Outra prova teve ali a Guernica, do Picasso, que estava trabalhando a questão da Guerra Civil Espanhola, também do entre guerras. Então são temas que são bastante presentes. E mais, para atualidades, a gente também precisa dar uma olhadinha no que está acontecendo no contexto, né, mundial, as crises, a guerra da Crimeia, a guerra da Síria, esse tipo de conflito. Mas você falou de atualidades e o Enem cobra muito isso. Isso influencia na prova de história? Com certeza, né? A prova ela tem esse perfil transdisciplinar, então as atualidades elas vão fazer uma relação com os movimentos históricos, né? Então, por exemplo, acho que um eixo importante, né, Otto, é pensar a questão da conquista da cidadania, né? A gente está esse ano, né, em eleições municipais, então, por exemplo, a conquista do voto, do direito ao voto, né, foi algo conquistado ao longo de várias constituições brasileiras, não só conquistado, mas também suprimido. Sim. E por isso o povo foi às ruas para reivindicar. Então, a questão dos movimentos sociais, a luta do povo pela rua, esse ano também foi um ano de manifestações políticas nas ruas. Essas manifestações com um perfil, né, diferente, se a gente pensar que elas também foram pela internet, né, onde, através das redes sociais, elas foram, né, as pessoas se mobilizaram, né, e aí teve uma coisa democrática, onde todos se manifestaram
de maneiras diversas. Então, esse é um tema de atualidade, esse exercício da cidadania, que é um eixo importante para a prova, eu acho que pode cair, né, como uma atualidade importante. E também, questões atuais, às vezes a gente vê com seus paralelos no passado, né? Hoje, por exemplo, a gente vive essa questão da crise econômica no Brasil. Então, um tema que pode aparecer são outras crises que já aconteceram. Grandes crises do período republicano, por exemplo, a crise do fim da República Velha, com a quebra da Bolsa de Nova York, como ela influencia na história do Brasil, gerando o fim da República Velha, o começo da Era Vargas. A questão ali da crise também, depois da grande dívida que JK faz, que vai gerar o golpe militar, como nessa crise ela ajuda a preparar o golpe militar, depois dentro do regime militar, a crise do petróleo em 73, como ela influencia, acabando com o milagre econômico brasileiro. Então é interessante também que você pegue os temas que hoje estão em voga e dê uma olhada para trás. Quando foi que essas coisas já aconteceram na história do Brasil, né? Aliás, né, conhecer a história é fundamental para que você conheça e entenda que o que está acontecendo não é nenhuma grande novidade, né? E agora, se o aluno se depara com uma questão em que ele tem dificuldade, o que ele faz? Pula. Perfeito. Cara, Não é? os textos da prova de humanas, eles vêm diminuindo com a graça do bom Deus, né? Mas a prova de humanas tem muito texto, cara. Não, assim, é que eu acho que o tempo é um grande desafio para a prova, né? A prova é uma prova longa. Então, ele tem que controlar o seu tempo. Então, o que acontece? Você, às vezes, deixa de fazer uma questão fácil, uma questão que você teria, né, acertaria, chegaria ao gabarito, porque você perde tempo numa questão difícil. Então, qual é uma dica, né? Você pula a questão difícil, marca, né? E você volta quando sobrar tempo, né? Porque aí você só vai chutar, né? Não vamos chutar, né? Porque vamos chegar ao gabarito em todas, né? Isso aí. Toma torcendo. Mas só vai chutar aquelas que você não realmente conseguiu acertar. Como os textos são muito grandes, se você ficar ali tentando ler, reler para interpretar, qual é a resposta, você tá perdendo. Cara, uma média você vai ter 3 minutos por questão, cara. Se você ficar lá naquele textão 300 vezes, outras questões que são fáceis e que você com certeza mataria se tivesse com um pouco mais de tranquilidade, você vai olhar pro relógio, vai ver que o tempo está acabando, vai querer fazer leitura dinâmica. E isso é uma coisa até que eu discuto com meus alunos. Muitos deles vêm para perguntar como é. Pô, professor, como é que se resolve essa questão? E geralmente eu falo, cara, vamos sentar aqui, vamos interpretar o texto. E quando a gente começa a ler com bastante calma o texto, na metade do texto o aluno já chega na questão, já chega no gabarito. Então tem que ler esse texto com calma, cara, com tranquilidade. Não sabe a questão? Pula. O que o aluno não pode chegar no exame sem saber? Então, eu acho que para a história do Brasil, um tema importante é a questão das ditaduras, né? Num momento mais amplo, assim. E aí, o que é ditaduras no Brasil? Né? O regime militar, né? Um clássico, ditadura civil-militar, e também a ditadura de Vargas, né? Que a era Vargas, ela se divide em 3 momentos, né? O governo provisório, o governo constitucional e o período ditatorial, que é o Estado Novo. Então, a questão das ditaduras, ela é importante por causa do cerceamento dos direitos civis, políticos, sociais e também para a luta desses direitos. Relacionado com o que a gente vive hoje, nessa questão de que direitos a gente tem, dos direitos que... A luta pelos direitos, o pessoal indo na rua, não quer PEC tal, não aceita coisa tal, aceita outra. Esses movimentos estão muito relacionados à atualidade. Luta, né, com a atualidade. E aí tinha essa questão da censura, de uma censura e de uma propaganda cultural também, onde a questão econômica, né, porque eram governos que investiam nessa questão econômica, era usado para manipulação popular. Então, eu acho que a gente pode traçar esse paralelo e esse tema não pode deixar de estudar, tem que dar aquela revisada, né, Otto? Exatamente. Em história geral, um tema que o cara não pode deixar de ver é a Revolução Industrial. Mas não somente a Revolução Industrial, e sim todos, né, os seus desdobramentos, como a formação da classe proletária, as doutrinas socialistas, a questão do liberalismo como legitimador da exploração do trabalhador naquele momento, atribuindo, né, o trabalho e a riqueza à produção fabril, não ao próprio trabalho humano. Então, as relações, o ludismo, o cartismo, o fordismo, o taylorismo, todas essas questões relacionadas à o movimento operário é muito importante para a prova, né? Sempre muito importante. Professores,
Poxa, muito obrigado, Evelyn, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela ajuda Falou, meu mesmo, brother. viu? E agora o nosso papo é geografia. Chega mais, professor Roberto Marques. Chega mais, professor Diomário da Silva. Tudo bem? Tudo ótimo. Sejam bem-vindos. Beleza? Beleza. Bom, tempo e espaço são conceitos muito cobrados no Enem. Como que o aluno deve se organizar com o tempo na prova? Bom, tá chegando, né? Então não dá para você pensar em fazer tudo para estudar agora. Eu acho que o mais interessante agora é você focar em alguns pontos que você não... As pessoas costumam falar você pegar aquilo que está mais fraco. Eu diria até que não. Você fortalecer aqueles elementos que você tem, assim, mais afinidade para ficar mais consistente ainda para a prova. Né, para você se sentir mais seguro na hora de fazer a prova. E quando está fazendo a prova, também. Pega lá aquelas questões que essa aqui eu entendo melhor. E vamos lá, vou fazer com calma aquilo. Gastar aquela energia que você tem primeiro para aquelas boas, para depois você não ficar nervoso com que você teria facilidade. É isso aí? Isso eu acho que é até importante no sentido da confiança. Você começando por aquilo que você já tem uma identidade, você vai desenvolvendo com mais facilidade, vai fluindo e aí você vai tendo segurança pro final. Que é uma maratona, né? Tem que estar preparado para a maratona. Questões demográficas também são muito importantes para o Enem. Como elas caem na prova? Bom, geralmente as questões geográficas, em 2010 para cá, não tem sido nem o que cai mais, não. Mas quando elas caem, elas geralmente estão associadas a algum outro tema, como, por exemplo, a questão demográfica, que está ligada ao envelhecimento de população e algumas questões econômicas de um país, ou então, isso é um tema que é atual, né? Está ligado, por exemplo, à migração. Questão política, geopolítica e migração. Costuma ser geralmente assim, né? O que aparece no Enem. Acho até importante também, até em cima do que o Roberto vem falando, né? Quando pensar a demografia, também pensar o que vem acontecendo em relação à taxa de fecundidade. O que isso vem resultando em relação à participação da mulher dentro do mercado de trabalho. Então, a palavra demografia, ela abre múltiplos leques. Então, isso eu acho que são importantes serem pensados na hora que você estiver estudando. Agora, o que cai mais, Brasil ou mundo? Olha, mais ou menos equilibrado. Isso tem variado de ano para ano. Então, não é por aí que eu acho que tem que pensar. Tem que pensar nos dois. E muitas vezes tem questões que são muito articuladas, né? Brasil e mundo. Não é por aí. Eu acho que isso não é um bom caminho para pensar a forma de estudar, não. Agora, globalização a gente viu muito. Que assuntos da atualidade podem ser cobrados, assim, vinculados a esse tema? Eu vejo globalização no sentido em que as relações das grandes corporações, como elas conseguem interferir no comportamento dos países. Qual o reflexo disso? Assim como também pensarmos nas questões dos blocos econômicos. Nós estamos tendo agora um movimento muito grande em relação ao Transpacífico, onde os Estados Unidos tem uma liderança muito grande e exclui a China desse processo. Eu acho que vale a pena pensar nisso. Como essas estruturas novas, em relação a esse sentido da globalização das relações comerciais, são importantes e devem ser pensadas. E tem questões articuladas, né? Por exemplo, você acabou de falar de demografia. União Europeia e migrações. Estão as duas articuladas. É muito comum acontecer isso. É muito comum acontecer. A questão geopolítica, globalização ligada a uma questão geopolítica, quer dizer, de relação de poder entre países. Isso aparece bastante também. Isso tem uma certa frequência no Enem. Por sua vez, é importante pensarmos a questão da Síria hoje, que aí vai conectando tudo. A globalização, a movimentação, quer dizer, então você entende... Bloco econômico, Europa, bloco econômico, quer dizer, tudo isso vai articulando. Então não dá para pensar geral, Brasil. As coisas estão o quê? Conectadas realmente. E meio ambiente, o que a gente não pode esquecer? Bom, meio ambiente não aparece, quer dizer, não é, até a própria lógica do Enem não aparece meio ambiente pelo meio ambiente. Aparecem, assim, algumas questões ligadas à geologia ou pedologia, questão de solo diretamente ou era geológica, mas quando aparece meio ambiente, são impactos ambientais. Então, às vezes, é bem frequente a questão assim, de geografia urbana. Então, fala das cidades e produção de lixo. Ou então, geografia agrária. Fala tem questões, aliás, meio recorrente, aparece uma questão de geografia agrária, uso do solo e tal. Que impactos ambientais isso traz? Né? Uma questão de salinização, enfim, tem algumas... Costuma ser articulado. Né? Então, quer dizer, como você trabalha a questão da água, a poluição, a degradação, a falta, o que isso vai resultar dentro do planeta? Né? Essa questão hídrica aparece bastante,
né? A questão hídrica ligada às vezes a conflito, ligado ao uso da água, mas também a questão ambiental aparece articulado com outros elementos políticos. Por exemplo, Belo Monte apareceu mais de uma vez. Não é só uma questão ambiental, tem a questão fundiária colocada aí também. E agora a gente teve aquela tragédia, né, de Mariana e, enfim, está na ordem do dia. Está na ordem do dia. Belo Monte, Mariana, costuma então a questão ambiental estar articulada também a impactos que, problemas, tragédias, impactos ou questões muito tensas, bem atuais. E quais são os erros mais comuns dos candidatos na prova de geografia? Bom, geralmente os erros estão associados a eu percebo isso, muitas vezes uma interpretação mal feita do enunciado. Então acaba fazendo uma associação mecânica, ou então vai no tipo de resposta que tá até certa, mas ela não se articula com aquilo que foi pedido, com o que está na questão, né? Eu lembro de antes de ter o Enem, né, a UFRJ, por exemplo, antes de ter o Enem, teve um ano que a geografia foi a segunda pior média. Ninguém imaginava isso. Física foi a pior, a segunda pior foi a geografia. Porque as pessoas acham que é só ter informação, ver jornal, vou fazer a prova. E não é bem assim. Não é bem assim mesmo, né? Tem que raciocinar, tem que articular alguns conceitos, tem que saber fazer relações e saber ler gráficos, mapas e um bom texto. Cruzar isso é informação. A prova tem informações, tem a pista de onde você vai chegar. E você não pode anular, não pode ler mecanicamente. Eu reconheço até que pelo Enem, pelo tempo de prova, a quantidade de questões, chega um ponto que você está cansado. Você tem que se concentrar no comando, o que eles estão pedindo efetivamente. Porque uma palavrinha, uma preposição pode mudar o sentido da tua resposta. E o que o aluno precisa saber porque sempre cai? Mapa gráfico. Isso sempre aparece. E algumas vezes tem umas questões que são muito simples. Aparece uma questão de um gráfico, que é um mapa e um gráfico ao mesmo tempo, aparece de questão demográfica. Aí você vai ver, não tinha muitos conceitos de demografia. Você, olhando o mapa, olhando o gráfico, você responde, às vezes está direto. E o uso, a leitura do mapa, uma boa leitura de mapa, uma boa leitura do gráfico, ajudam muito você a responder essas questões. Isso aí não tem o que pensar. Ele tem que instrumentalizar isso que ele vem acumulando ao longo do tempo e perceber sempre que essa geografia, ele vive a geografia. Então fica muito prático ele conseguir desenvolver. Pode ser a questão da demografia, pode ser a questão dos problemas ambientais, da questão das multiplicidades ligadas à leitura da questão do negro, da mulher, né, do índio, que é uma questão importante ser pensada. Então ele precisa ter essa visão da geografia e instrumentalizar isso muito bem. Maravilha, professor Diomário. Muito obrigado pela ajuda. Professor Berto, mais uma vez, muito obrigado. De verdade. Valeu. Viu? Chegou a hora de falar de filosofia e sociologia. Sem pensar duas vezes, vamos chamar os professores Ana Beatriz e Enio Mendes. Tudo bem, professora? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, professor. Seja bem-vindo agora aqui no estúdio. Agora, diz pra gente, como não deixar o nervosismo atrapalhar? Primeira coisa, o aluno ele tem que ter dormido bem. Ele tem que ter tido um dia anterior muito bom, muito calmo, para poder chegar na prova com tranquilidade. Sair com 2 horas de antecedência, chegar com 1 hora, meia hora de antecedência, para poder subir com calma, ver qual é o seu lugar, para não ter estresse durante a prova. Eu acho importante também lembrar que o aluno ele pode confiar um pouco no seu próprio esforço. Ele acompanhou, provavelmente viu as aulas aqui, viu as dicas, estudou em casa, estudou às vezes no colégio, então todo esse caminho prepara ele para a prova. Ele não pode achar que a prova é um monstro. Lê a questão, os textos ajudam, os textos encaminham certos pontos e fazer a prova com certeza de que é possível conseguir a faculdade. A gente pode destacar alguns temas que caem tanto na prova de filosofia quanto na prova de sociologia? Olha, pode. Normalmente sempre tem questões de filosofia antiga, Aristóteles tem caído todos os anos, a gente também tem filosofia moderna, Descartes caindo sempre, questões como liberdade, ética, política, sempre caem todos os anos, então o aluno tem que estar preparado para isso. Acho que o importante, tanto em filosofia quanto em sociologia, é entender que o Enem tem uma preocupação social. A matriz do Enem, assim como as competências, apontam para isso. Então, como ela citou, a questão da cidadania, a construção do panorama ético, tanto no ambiente contemporâneo quanto no ambiente antigo, e essas comparações são centrais. E como ela colocou, autores de filosofia moderna, em geral, há uma
a ideia da quebra do ritmo da antiguidade para a modernidade. Então, como é que eu tenho lá Aristóteles, Platão, e como é que eu passo para Descartes e Hume, quebrando ali em Galileu? Já houveram questões nessa direção, então é importante ter esse foco. E como esses conceitos são abordados na prova de sociologia? Dentro da sociologia, há uma preocupação mais voltada para a atualidade. Então, fenômenos como a globalização, como a crise na Síria, os problemas de relação entre países e os problemas da sociedade brasileira se evidenciam. O que muitas vezes se tenta fazer quando se liga com filosofia é ver como cada um desses filósofos, ao longo da história, ajudam a reinterpretar, na verdade, a sociedade brasileira. Bom, no Enem, as atualidades são cobradas sempre comparadas com algo da história, algum momento da história. O que a gente pode esperar? Olha, a gente pode esperar esse ano, por exemplo, como a gente está vivendo uma crise democrática no mundo e a gente tem uma ascensão fascista, né? A gente tem questões como o Trump nos Estados Unidos, a gente tem um aumento da xenofobia na Europa, a questão da Síria, que é extremamente importante, porque você tem uma quantidade enorme de refugiados de outra religião entrando na Europa. Então, você pode trabalhar essas questões com a ascensão nazista, por exemplo, na década de 30 na Alemanha, né? Quando você tinha um preconceito legalizado. Como também a gente pode questionar as questões democráticas. A crise democrática ela não é só do Cone Sul, né? Não é só na América do Sul. A gente tem essa crise em toda a Europa e a gente também tem novas estruturas políticas aparecendo que são extremamente questionáveis, como no Estado Islâmico, no Oriente, né? Quer dizer, então a gente tem uma reconfiguração do mundo e se a gente olhar para o ponto de vista histórico, a gente percebe que é uma reprise. Por isso que é extremamente importante o aluno ter uma noção mesmo do que aconteceu na década de 30, na década de 40, para fazer esse paralelo, né? Como diz o Hegel, a consciência do homem é a consciência de um tempo. Grécia é um assunto que é sempre cobrado. Como esse tema pode cair? Bom, eu acho que a gente pode pegar a Grécia aqui em dois eixos. Existe o eixo da discussão social, então, como é que se funda a democracia no contexto ateniense, como a visão do cidadão que foi sendo desenvolvida ao longo do tempo aparece ali naquele primeiro momento, e a parte filosófica mais concreta no sentido de Aristóteles e Platão em relação a, por exemplo, mito da caverna, mundo sensível e mundo inteligível, tanto o contexto ético aristotélico quanto a noção metafísica dele. E a ideia é que o aluno consiga pegar esses elementos mais diretos. A prova, ela não necessariamente exige que você fique lá filosofando sobre N questões, mas ela exige que você saiba conceitos delimitados daquele autor. Então, para focar, é importante ter esses elementos centrais. E quais são os autores mais cobrados? Olha, normalmente a gente tem muito Descartes, a gente tem muito Aristóteles, Platão sempre, até pelo próprio mito da caverna, que é a primeira coisa que o aluno se depara quando entra no ensino médio. Na contemporaneidade, a gente tem uma tendência a cair Foucault. Uma coisa que pode cair esse ano, que é a questão da Hannah Arendt, da banalidade do mal, pela discussão do até que ponto vai a maldade humana? Será que a maldade humana é normal? Quando a gente tem discussão do que são direitos humanos para humanos direitos, aquelas frases que a gente ouve. Então, a gente tem autores que são figurinhas carimbadas. E o Kant, que sempre cai como uma pegadinha no Enem. Acrescenta mais algum autor? Eu acho que nesses autores que ela citou, é importante entender o processo histórico em que eles vieram se estruturando, então entender a transição da filosofia antiga para a moderna, entender e como essas questões chegam para nós hoje. Autores como Bauman, como Zizek, são autores contemporâneos que estão comentando a globalização, estão comentando as crises que ocorrem. Por exemplo, a gente vive agora nessa questão da Síria. E o Bauman é um cara que vai falar da relação da crítica ao mundo globalizado, onde você tem o turista sendo muito bem aceito, mas o refugiado sendo completamente excluído do eixo social. Então, esses autores são fundamentais e sempre sociologia brasileira é importante lembrar. Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, que são autores que estão discutindo a formação do Brasil. E o Enem é uma prova que tem a cara do Brasil, então é importante pensar nesse caminho. Maravilha. Ana Beatriz, muito obrigado. Professor Enio, muito obrigado pela presença. Obrigado mesmo. É isso, nada de nervosismo. Tá na hora de atravessar a fronteira e seguir para a universidade. Até a próxima!